Minha futura ex-esposa traidora me deixa completamente confuso. Descobri que minha ex-esposa estava traindo há cerca de 7 meses. Passei por toda a angústia, a negação, a dor, as tentativas de me valorizar. Fiquei seriamente deprimido por um bom tempo. Nunca confrontei, mas estava um completo desastre. Ela deve ter percebido que eu sabia? Ela simplesmente não se importou, eu acho, ou pelo menos é o que presumo. Cerca de 2 a 3 meses atrás, simplesmente desisti de tudo. Acabado com ela, acabado com o casamento, eu simplesmente não me importava mais. Eu me desliguei completamente do relacionamento e comecei a me preparar para o divórcio e para minha nova vida que viria. Evitei minha esposa o máximo possível, tentei ficar fora de casa quando ela estava lá. Eu não entrava em conversas, quando ela me fazia uma pergunta, eu apenas respondia sim, não ou talvez ou não sei. Até deixei as contas dos advogados do divórcio à vista. Ela deve ter percebido que eu estava desinteressado e me preparando para o divórcio. Até os filhos me perguntaram sobre isso, até eles puderam ver o que estava acontecendo? Até fiz o discurso do "nós dois te amamos". Não é culpa sua, às vezes adultos não podem ficar juntos, etc. Minha esposa estava realmente no quarto e deve ter me ouvido conversando com as crianças? Ela não comentou nem discordou, interpretei seu silêncio como consentimento? De qualquer forma, há alguns dias conheci uma garota que costumava conhecer na escola, antes de conhecer minha esposa. Sempre tivemos essa tensão entre nós. Algum tipo de química. Sempre flertávamos e éramos íntimos, mas nunca fizemos nada a respeito. Vamos chamá-la de Mônica, porque acho que ela se parece com a Mônica Bellucci. A Mônica e sua família se mudaram antes de eu tomar coragem para fazer algo a respeito, eu me arrependi disso por muito tempo. Mas eu era jovem, tímido e bobo. Na verdade, não tinha pensado em Mônica por muito tempo. Não a vejo há anos. Mas assim que nos encontramos, a tensão entre nós era palpável. Até mais do que eu me lembrava, e a comunicação fluía naturalmente. Ela realmente me convidou para sair, expliquei a situação para ela com a minha ex-esposa. Disse a ela que eu queria estar oficialmente separado antes de começar a namorar. Não ia trair, Mônica respeitou isso, me deu o número dela e disse para ligar assim que eu terminasse o que tinha que fazer. Ela me disse que nunca se casou e estava muito animada para me conhecer novamente. Eu estava ainda mais animado. O encontro me motivou a finalmente confrontar minha esposa e oficializar a separação e o divórcio. Fiquei realmente feliz quando cheguei em casa e sentei esperando minha esposa. Estava realmente sorrindo como um lunático quando pedi para ela se sentar e disse que precisávamos conversar. Eu disse a ela que sabia sobre a traição dela há muito tempo, disse a ela que presumia que ela soubesse que eu sabia, especialmente desde que me afastei do nosso relacionamento nos últimos 3 meses. Ela não parecia se importar que eu não me importasse mais. Então, eu disse a ela que queria começar a namorar e seguir em frente com minha vida. Concluí meu discurso levando tudo em consideração, está na hora de nos divorciarmos, você não concorda? A reação dela foi totalmente diferente do que eu esperava. Ela começou a chorar, não apenas chorar normalmente. Era um choro desesperado, nunca ouvi nada parecido. Ela estava dando desculpas, pedindo segundas chances. Que o caso não significava nada. Poderíamos consertar isso se tentássemos aconselhamento. Etc. Fiquei um pouco chocado, pensei que ela ficaria feliz. Eu disse a ela que ela poderia ir e ficar com esse cara sem culpa. Ele obviamente é mais importante para ela do que a família dela. Se não fosse assim, por que ir com ele em primeiro lugar? Ela deve ter sabido que isso nos destruiria? Ela não pode ser tão burra assim, não é? Eu disse a ela que, se ela acreditasse que precisávamos consertar nossa família ou nosso casamento, o momento para fazer isso teria sido há 7 meses, antes de ela ter o caso. Agora é tarde demais, está quebrado além de qualquer conserto. Eu não achava que tínhamos problemas em nosso casamento. Ela não conversava comigo e eu não sou um leitor de mentes, então qualquer que fosse o problema, eu não tinha como resolver. Desde que ela começou esse caso com outro cara, obviamente ela achava que algo estava errado ou faltando? Algo estava tão errado que não podia ser resolvido conversando comigo? Algo tinha que estar tão carente ou tão errado que ela ficasse bem com nossos filhos crescendo em um ambiente destruído dali para frente. Se não, por que fazer isso? Expliquei de forma clara e calma que não há como ela desfazer isso com o cara nos últimos 7 meses, e não há como desfazer a dor e o sofrimento que ela me causou.
A dor que ela causou que me fez chegar a esse ponto de basicamente ser indiferente. Ou na verdade, eu meio que odeio ela, estou apenas sendo civil pelo bem de poder coparentar nossos filhos no futuro. Disse a ela que não acreditava que ela já se importou comigo, nenhuma pessoa que se importasse sequer um pouco com outra pessoa colocaria nesse tipo de dor. Não a trairia dessa maneira como ela fez. O fato de ela me dizer que me ama não tem significado ou credibilidade, porque suas ações provam o contrário de maneira conclusiva. Ela ficou completamente incoerente a partir desse ponto, não consegui entender nada do que ela disse. Era uma bagunça confusa, no final tive que ligar para a irmã dela. Porque sinceramente, eu não ia cuidar dela. A irmã dela apareceu e, depois de explicar o que estava acontecendo, a levou embora. Senti um alívio tremendo quando elas se foram, como se finalmente pudesse respirar pela primeira vez em 7 meses. Não sei o que estou procurando aqui. Ela deve ter sabido que isso ia acontecer, ela deve ter querido isso? Ela não pode ser tão burra a ponto de pensar que esse comportamento, essas escolhas que ela fez, resultariam em algo além do divórcio e de uma família destruída? Ela é bonita, ela é inteligente, nosso casamento estava ótimo até ela começar o caso. Eu aceitei que a vida muda, eu superei isso? Agora ela está fingindo que me ama? Que queremos continuar casados e ser uma família. O que poderia ser a motivação dela para criar todo esse drama agora? O que ela poderia ganhar? Quero dizer, ela não poderia esperar que tentássemos reconciliar a essa altura? Poderia? Deve ser algum tipo de estratégia? Eu simplesmente não consigo entender o que é. Tenho muitas provas de que ela traiu, mora em um país europeu e isso significaria que ela não teria direito à pensão alimentícia ou algo assim. Poderia ser isso? Ela tem medo de que eu a exponha? Poderia ser isso? Ela quer que eu sinta pena dela para que eu não conte às pessoas sobre o que ela fez? O amante, a pessoa com quem ela teve o caso, é casado, então talvez ela tenha medo de que eu conte para a esposa dele? Simplesmente não consigo entender. Enfim, eu só precisava tirar isso da minha cabeça, estava esperando que isso fizesse mais sentido ao escrever, mas não, estou tão confuso agora quanto quando comecei esse desabafo. A atualização. Primeiramente, agradeço a todos, tem sido avassalador de muitas maneiras. Não tive a chance de responder a todos, mas tentei ler tudo. Postei 3 dias após a conversa com minha futura ex-esposa e mal tinha dormido. Na verdade, desmaiei lendo mensagens no meu computador, quando acordei no dia seguinte, tinha um padrão interessante de teclado no meu rosto e uma mente muito mais clara. Decidi fazer algumas listas. Prós e contras nos pontos-chave. Coloquei um monte de papéis na parede, fiz um título em cada um deles. Nossos filhos? Como agir ao conhecer a esposa? Meu casamento, Mônica, perguntas para fazer à minha esposa, etc. O documento final é muito extenso para digitar aqui, então vou abordar apenas alguns dos pontos principais. Meu objetivo era tentar descobrir quais princípios fundamentais eu queria estabelecer e quais são as coisas mais importantes nas quais eu queria focar. Então, passei por cada um deles e avaliei se eu realmente conseguiria alcançar algo significativo com isso, e qual seria um resultado significativo no caso de eu conseguir alguma coisa. Quanto às crianças, elas são minha prioridade número 1. Vou intensificar meus esforços para ajudá-las a lidar com isso. Mais aconselhamento individual, aconselhamento familiar, vou planejar viagens e passar mais tempo de qualidade juntos e criar novas memórias. Também vou envolver o restante da família do meu lado para inundá-las de amor e ajudá-las nisso. Também vou conversar com os professores deles, treinadores, etc. Quero garantir que o sistema de apoio a eles seja imediato e esteja presente em todos os lugares. Fiz um teste de IST e também agendei o teste de DNA das crianças, só de pensar que elas talvez não sejam minhas me deixa muito desconfortável. Mas tenho que ter certeza por causa delas. Se elas não forem minhas, talvez haja algum histórico médico que elas precisem saber. E se elas quiserem procurar o pai biológico quando crescerem? Como elas me verão se eu não agir agora para garantir isso? Espero que sejam minhas e ficarei estressado até ter confirmação de um jeito ou de outro. Depois de conversar sozinho com os terapeutas delas primeiro, eles se juntaram a nós e explicamos tudo detalhadamente e deixamos que fizessem quantas perguntas quisessem. Eu repeti várias e várias vezes que eles poderiam vir até mim com qualquer coisa. Eu sou o pai deles, amo-os mais do que tudo e estarei sempre, sempre lá por eles. O que eles precisarem, não importa o que. Quanto ao meu casamento,
cheguei à conclusão de que nunca mais posso confiar na minha esposa. Sem confiança, não é possível ter um relacionamento. Também cheguei à conclusão de que não amo mais minha esposa, não amo a pessoa que ela se tornou. Meu amor por ela costumava ser uma grande parte de mim, mas ela acabou com isso ao ter um caso. Isso mudou completamente minha percepção dela. Talvez eu pudesse aprender a amá-la novamente, mas para poder fazer isso, eu teria que querer isso, e para ser sincero, eu não quero. É melhor terminar e seguir com nossas vidas. Eu não quero mais este casamento, não quero nosso relacionamento, não quero ela. A parte de mim que amava, a parte de mim que costumava sentir alegria e felicidade infinitas ao pensar nela. Agora me enche de medo e memórias de dor. Na verdade, qualquer pensamento de associação com ela me causa um desconforto sério no momento. O divórcio é inevitável, acho, e quero resolvê-lo o mais rápido possível. Quanto a Mônica, conversei muito com ela. Eu tinha algumas preocupações com base no feedback que tive aqui no Reddit. Talvez não tenha sido uma boa ideia entrar em um novo relacionamento assim? Também não queria envolvê-la na minha bagunça, e vamos encarar, minha vida está uma bagunça total no momento. Ela discordou, disse que a vida é bagunçada, então é melhor ver como lidamos com isso juntos enquanto namoramos. Descobri porque ela nunca se casou, na verdade, ela estava noiva, seu noivo morreu inesperadamente em um acidente de trabalho quase 5 anos atrás. Isso a devastou e, mesmo que ela tivesse saído em alguns encontros desde então, ela não conseguiu criar uma conexão com ninguém. Do ponto de vista dela, a vida é curta e você precisa arriscar sempre que uma verdadeira oportunidade se apresentar. Expliquei como não quero começar nada até que o divórcio seja oficial. Não quero trair enquanto tecnicamente ainda sou casado, ela concorda e respeita isso. Também falei sobre como isso poderia ser percebido se de repente fôssemos um casal abertamente para todos verem. Seria fácil tentar enquadrá-la como a destruidora de lares. Não quero isso, ela concordou, e vamos esperar um pouco depois de oficializar para fazer qualquer coisa. Sinto-me incrivelmente atraído por Mônica, esta ligação telefônica é quase um caso emocional na minha mente, então não vou mais contatá-la até terminar a separação legal. Concordamos que eu colocaria minhas coisas em ordem e a contataria quando estivesse pronto, e veríamos o que fazemos então. Quando chegou a hora de planejar o encontro com minha esposa, escrevi alguns princípios sobre quem eu quero ser. Farei todo o esforço em minha conversa com ela para tentar ser aquele homem, o homem que eu costumava ser antes de tudo isso. Decidi que precisava ficar calmo, faria todo o esforço para não ser cruel, teria em mente que o propósito dessa conversa era seguir em frente com nossa vida. O propósito era ser capaz de coparentalidade da melhor forma possível para nossos filhos. Mesmo assim, preparei uma lista de perguntas para tentar entender o que a levou a ter esse caso. E também o que ela estava pensando para o futuro. Não ia ser enganador, não ia dar a ela falsas esperanças de que havia uma chance de reconciliação apenas para obter um acordo pós-nupcial ou algum benefício no divórcio. Decidi agir o mais justamente possível, vou dividir todos os ativos com ela igualmente, teremos guarda compartilhada 50-50. Mesmo que ela tenha agido terrivelmente comigo, não vou usá-la como modelo. Vou agir para que possa defender minhas ações hoje, amanhã e daqui a 20 anos. Eu a odeio pelo que ela fez comigo, pelo que ela fez conosco, com nossos filhos. Mas amo as lembranças dos bons momentos que tivemos juntos, enquanto durou. E amo nossos filhos que criamos e criamos juntos. Tentarei lembrar dela sob essa luz daqui para frente, não dela traindo. Não posso guardar ódio no meu coração, então em algum momento preciso perdoá-la para poder seguir em frente. Até o momento em que ela traiu, acredito que tínhamos um casamento muito bom. Fazíamos amor todos os dias. Passávamos muito tempo de qualidade juntos. Quase nunca discutíamos, nos sacrificávamos um pelo outro de bom grado. Eu estava realmente muito aberto com ela até descobrir sua infidelidade. Eu acreditava que ela também era aberta comigo, mas agora suas ações mostram que esse não é o caso. Então, no sábado, fui vê-la. Sua irmã me avisou que ela não estava bem. Ela não estava errada, minha futura ex-esposa estava absolutamente horrível, olhos vermelhos, rosto inchado, cabelo desalinhado. Ela parecia muito menor do que eu me lembrava, como se tivesse implodido. Duvido que ela tenha dormido ou comido muito esta semana. Sentamos todos juntos e minha esposa estava tremendo quase incontrolavelmente. Eu me senti surpreendentemente calmo, senti sua dor óbvia, mas não como um cônjuge amoroso. Senti sua dor como sentiria por um ator em um filme em que estivesse envolvido. Não sei explicar exatamente o sentimento.
Isso confirmou que provavelmente não a amo mais. Eu apenas sentei lá e esperei que ela se recompusesse o suficiente para falar. Ela começou várias vezes, mas quebrava em choro. Observando-a, está claro que não é uma encenação. Já a vi chorar muitas vezes antes, mas nunca assim. Acho que as pessoas podem fingir chorar, mas duvido que alguém possa fingir a aparência de chorar sem parar por uma semana, misturado com soluços torturantes e bolhas de muco gigantes. Quando finalmente ela começou a falar, foi como se uma represa tivesse se rompido. Ela pedia desculpas a cada segunda palavra. Surpreendentemente, ela não tentou se desculpar ou colocar a culpa em mim. Sua irmã também chorou e a repreendeu de vez em quando. Também ficou claro que sua irmã havia avisado que isso aconteceria. Aparentemente foi assim que sua irmã perdeu seu noivo há 1 ano. Eu não sabia disso. A traição da irmã dela deu à minha esposa uma crise de meia-idade. Ela começou a pensar muito sobre trair. No final das contas, parece que ela fez isso porque ficou apaixonada, teve uma queda pelo rapaz e não conseguiu se controlar. Ela nunca acreditou que eu descobriria, ou que alguém se machucaria. Foi uma coisa completamente egoísta. Aparentemente ela estava muito feliz em nosso casamento. Ela se convenceu de que merecia esse caso e que eu provavelmente apoiaria sua escolha se soubesse o quão feliz ela estava na época. Ela se convenceu de que esse caso passaria e todos voltaríamos a viver felizes como uma família. Ela não fazia ideia de que eu havia descoberto e só quando comecei a me afastar é que ela começou a questionar o que estava acontecendo. Eu descobri que ela terminou com o amante cerca de 1 mês e meio atrás. O entusiasmo começou a diminuir. Ela me deu o telefone dela para verificar e ela o tinha bloqueado. Quando desbloqueei ele, mensagens de 1 mês e meio atrás começaram a chegar. Ela estava tentando me envolver novamente em nosso casamento, mas eu não tinha mostrado interesse em ter qualquer coisa a ver com ela. Até que eu assentei, ela estava convencida de que encontraríamos um caminho de volta juntos e que sairíamos disso mais fortes do que nunca. Quando olhou nos meus olhos quando a confrontei, ela entendeu que isso provavelmente era o fim da linha. A realidade de tudo isso atingiu como uma tonelada de tijolos. Tentei fazer algumas perguntas a ela, principalmente sobre o que se passava em sua mente que lhe dava o direito de fazer isso conosco? Com nossos filhos? Basicamente, não passa de egoísmo por parte dela. Percebi, como muitos de vocês apontaram, que nunca obterei as respostas que estou procurando, porque elas não existem. Não há motivo aceitável para trair, portanto, nunca obterei uma resposta aceitável. No entanto, obtive um encerramento de uma maneira estranha. Eu expliquei a ela o quão mal ela me machucou. A dor incrível que ela causou. Fiz com que ela aceitasse que é culpa dela que nosso casamento está quebrado e que nossos filhos crescerão em um lar destruído. Isso me deu uma sensação estranha de paz. Ela havia lido tudo o que podia sobre como consertar um casamento quebrado após a infidelidade. Ela tinha uma linha do tempo completa e uma confissão detalhada assinada e tudo pronto para mim. Não li, apenas entreguei ao meu advogado. Ela implorou e implorou por uma segunda chance. Ela faria qualquer coisa, disse ela. Eu disse a ela que não acreditava nela, na verdade, não acreditava em nada do que ela dizia, simplesmente não confio nela. Ela me perguntou o que poderia fazer para consertar isso. Eu disse a ela que ela quebrou. Se ela não sabe como posso esperar que ela me apresente uma solução? Perguntei a ela o que ela responderia a isso se estivesse no meu lugar? Se fosse algo? Esses tipos de perguntas foram e voltaram por um tempo. No final, ela admitiu que, se os papéis fossem invertidos, ela provavelmente não perdoaria isso também. Eu disse a ela que fiz um teste de IST e que faria um teste de DNA nas crianças. Ela ficou completamente arrasada por cerca de 20 minutos quando ouviu isso. Ela insistiu que essa foi a única vez que ela traiu ou fez algo fora do comum. Novamente, depois de algumas idas e vindas, ela admitiu que não tem um motivo para acreditar nela e que, se estivesse no meu lugar, provavelmente faria o mesmo. Eu perguntei a ela se a esposa do amante sabia. Ela não sabia. Ela admitiu que merecia saber. Perguntei a ela se deveria contar a ela ou se eu deveria. Ela me perguntou se eu consideraria a reconciliação ou aconselhamento matrimonial se ela contasse a ela. Eu disse a ela que não, mas disse que ajudaria a recuperar um pequeno respeito aos meus olhos. Ela prometeu contar à esposa do amante e a todos os outros, e também iria ao RH e confessaria tudo. Novamente, disse a ela que eu não acreditava muito nisso. Ela jurou que nunca ficaria com mais ninguém e que nunca desistiria de voltar comigo. Mesmo que levasse o resto da vida dela. Eu não acreditava nela, mas não disse nada. Estava ficando redundante nesse ponto.
Ela me ofereceu um casamento aberto unilateral, acesso a todas as suas comunicações, disponibilidade 24/7. Eu disse a ela que tinha conversado com a Mônica e que estava esperando porque não queria trair. Eu não queria estar em um relacionamento aberto. Isso a machucaria se fizéssemos isso, e eu não quero machucar outras pessoas como ela me machucou. Eu também não quero ser o guardião dela, ficar constantemente bisbilhotando ela e sendo suspeito não é base para um relacionamento saudável. Também não tenho interesse em intimidade sem uma conexão mais profunda, relações apenas por relação mecânica não têm valor para mim. Se eu precisar de um alívio mecânico, posso resolver isso sozinho. Não preciso de um parceiro para isso. Neste ponto, todos nós estávamos exaustos, tínhamos saído por mais de 5 horas, e minha esposa tinha chorado em uma escala de ruim absolutamente horrível quase o tempo todo. Não iríamos avançar mais nisso, estava acabado. Eu disse a ela claramente que o amor que costumava sentir por ela tinha morrido. Eu não reconhecia mais a pessoa que ela tinha se tornado. Nossa família tinha morrido por culpa dela e eu seguiria com o divórcio. Eu disse a ela que ela não podia desfazer o que fez, a única maneira de evitar esse resultado teria sido não começar o caso há 7 meses. Eu não queria recuperar nosso casamento, eu não a queria de volta. Eu não queria mais dor. Sugeri que ficássemos sem contato por um tempo para ganhar alguma distância e perspectiva. Eu disse a ela que já tinha entrado com o pedido de divórcio e que minha decisão estava tomada. Poderíamos começar a terapia familiar para a coparentalidade, mas além disso, eu nem quero vê-la. Foi extremamente doloroso dizer isso a ela. Ela estava chorando enquanto murmurava não, 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 por favor não, por favor não. Quando me levantei para sair, ela teve um sangramento nasal intenso, quase explosivo, e desmaiou. Consegui segurá-la antes que ela caísse no chão, a levei com a irmã dela para o pronto-socorro e fiquei até saber que ela ficaria bem. Na noite passada e hoje, ela tem contado para todos o que ela fez. A esposa do amante me ligou esta manhã para confirmar que o que minha esposa tinha dito a ela era verdade. Enviei a ela cópias de algumas das evidências. Acabei de saber que ela expulsou o marido dela de casa. Ela quer se encontrar e ver mais evidências, ela suspeitava há muito tempo, mas não tinha nada concreto. Sugeri que nos sentássemos para jantar amanhã. Ela tinha necessidade de conversar e perguntou se poderíamos conversar por telefone. Não sei se consigo lidar com isso agora. Eu disse a ela que talvez mais tarde. Eu admito livremente que me sinto horrível, não consegui dormir. As rachaduras estão se formando em minha determinação, sei que preciso me manter forte, mas é muito difícil. Por que me sinto tão culpado? Por que me sinto responsável por tentar consertar isso? Podemos nos enganar por um tempo, mas provavelmente não funcionará a longo prazo. Alguns dos amigos e parentes dela têm me ligado e me xingado, eles acham que eu deveria dar uma segunda chance a ela. Mas em minha mente, estou pensando: por que prolongar a dor? É melhor acabar com isso para que possamos começar a nos curar e construir novas vidas. Então é isso, nada espetacular, sem vingança, sem resolução, sem paz. Sem final feliz, apenas mais dor para todos nós. Minha mente está em um lugar muito sombrio agora. Não sei o que fazer, para ser honesto. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.